Olá, bom dia. Vamos iniciar o assunto sobre relações ecológicas, dentro do contexto que a gente chama de intraespecíficas. No próximo vídeo, relações ecológicas, de forma interespecíficas, verificando aí, nesse caso, a importância, ou seja, que da relação entre os seres vivos, entre si e a relação deles com a natureza. Quando a gente se refere a relações ecológicas, é justamente para que a gente possa ter essa noção, de como que é a interação entre os diversos organismos, que constituem uma comunidade biológica. E através, ou seja, da observação dessas interações, nós temos a possibilidade de identificar, como essas interações elas vão estar se estabelecendo. Nesse caso, dentro das relações ecológicas, a gente pode classificar essas como relações intraespecíficas, relações interespecíficas, de natureza harmônica ou de natureza desarmônica. Quando se refere a relações intraespecíficas, são aquelas que se estabelecem entre indivíduos da mesma espécie. Então, nesse caso, eu tenho que entender como é que vai ser a relação básica entre esses indivíduos aqui de mesma espécie. Nas interespecíficas, são aquelas que estabelecem entre indivíduos de espécies diferentes. Podendo a gente também, dentro dessa classificação, subdividir essas relações aí intraespecífico e interespecíficas num contexto de harmonia ou num contexto de desarmonia, ou seja, num contexto onde só há, ou seja, benefício, para ambas as espécies, ou se há prejuízos para umas e, ou seja, vantagens para outras. Dentro desse contexto de relações ecológicas é o que nós vamos estar verificando. E em relação a essa primeira aula, nós vamos estar trabalhando, de forma muito específica, as relações intraespecíficas, que são aquelas que vão se estabelecer principalmente entre indivíduos de mesma espécie, analisando se a relação entre eles é natureza harmônica ou natureza desarmônica, verificando se há benefício, se há prejuízo, se há, ou seja, uma dessas duas características, tá? Aqui tem nesse slide, um diagrama que mostra como que vai ser essas relações ecológicas. Então, dentro do contexto que a gente vai estar trabalhando agora, que é o intraespecífica, nós vamos verificar que há a possibilidade, ou seja, dessa relação ser de natureza desarmônica, e eu vou estar observando aqui a questão do canibalismo e a questão da competição. Enquanto que a harmônica, eu vou estar verificando as colônias e, além disso, as sociedades. Tá? Então, dentro, ou seja, dessas relações ecológicas de maneira intraespecíficas, eu vou estar trabalhando hoje com vocês canibalismo, competição, colônia e sociedade. Sendo que, ou seja, cada relação dessa ela está sendo classificada como harmônica ou então desarmônica. No próximo vídeo, que eu vou gravar, relacionado ainda à questão das relações ecológicas, eu vou estar trabalhando no contexto que fala sobre as relações ecológicas, de forma interespecíficas. Então, nesse caso aqui, nós vamos estar verificando aquelas que são de natureza desarmônica, entre elas o amensalismo, esclavagismo, competição, parasitismo, predatismo, e aquelas que são harmônicas, que é o inquilinismo, mutualismo, protocooperação e, por último, comensalismo. Então, esse diagrama aqui permite com que você possa ter uma noção muito básica de como que está dividida essas relações ecológicas, entre as espécies iguais, e entre aquelas que têm uma diferença muito grande, principalmente na questão de espécie e a questão de nicho ecológico que cada uma vai estar desenvolvendo. Então, como é natureza, nós vamos verificar como que se encontra nessas relações aí entre esses seres, de mesma espécie ou de espécies diferentes. Tá? Então, a primeira relação harmônica intraespecífica que a gente vai estar comentando agora chama-se colônia. A gente vai verificar que esses indivíduos aqui eles vão estar unidos fisicamente, formando uma unidade estrutural e funcional. Então, dentro de uma colônia, geralmente eu tenho vários indivíduos, ou seja, estruturas individualizadas,
né, sendo que eles têm a necessidade de se organizar e se unirem, né, fisicamente, formando uma estrutura macro, né, aonde nessa estrutura macro todos os indivíduos vão ter a oportunidade, né, de adquirir aquilo que é necessário à sua sobrevivência, né? A gente vai verificar que dentro da colônia pode ou não ocorrer a divisão de trabalho. Isso depende muito de que espécie a gente está, né, analisando, né? Nesse caso aqui é vantajosa para ambas as partes, né? Ou seja, todos saem ganhando, não há prejuízo, porque cada um desses indivíduos que se uniram, formando, né, essa grande estrutura macro aí, todas elas vão estar recebendo aquilo que é necessário em função, né, ou seja, da sua união, da sua junção ou então da sua divisão de trabalho. Tem que entender que é uma relação ecológica não obrigatória, né? Pode ocorrer desses indivíduos, né, viver de forma isolada, né, sem estar presente nesse grupo, né, realizando suas atividades, sem causar prejuízo para esse grupo maior ou individualmente. Tá? São indivíduos que são chamados de isomorfas, né? Então significa dizer que os membros são morfologicamente semelhantes, né? Então, isso faz com que ocorra a formação dessa estrutura. E aí eu vou estar colocando como principal exemplo a Recife de corais. A gente vai verificar que essas estruturas aqui, elas são formadas basicamente, né, ou seja, por um conjunto de indivíduos muito semelhantes, né, que ao longo do tempo elas vão estar sofrendo aí, né, ou seja, o processo de calcificação, formando essas estruturas, né, locais aonde acaba tornando-se, né, ou seja, o berço de reprodução de diversas espécies desse ambiente aquático. Local onde é utilizado para reprodução, proteção, local onde é utilizado para adquirir alimentação, isso em função dela estar localizada em locais mais rasos, onde pode estar recebendo bastante luminosidade solar. Isso ajuda nesses processos de sobrevivência. Vamos ter os indivíduos que são heteromorfos, os membros são morfologicamente diferentes, e vão estar atuando com funções diferentes também. Aí eu tenho como exemplo a caravela portuguesa. Tá? Então aqui a gente tem a representação básica, né? Ou seja, dos indivíduos que vivem em colônia. Nesse caso, a caravela, né? Ou seja, um conjunto de indivíduos que se organizam para poder formar uma estrutura maior. Então, a gente verifica que a parte do flutuador é a parte que vai ficar na parte superficial da água, enquanto que os alimentadores e protetores vão ficar sempre voltados para baixo, né? Ou seja, buscando, né, os nutrientes ou o alimento contido dentro desse ambiente aquático. Aqui a gente tem a questão da formação dos corais, né, do recife de corais, formado aqui por indivíduos, né, semelhantes ou então diferentes, né, constituindo nesse ambiente que é propício para o desenvolvimento de diversas espécies. Tá? O segundo tipo de relação harmônica intraespecífica chama-se sociedade. Né? Dentro desse tipo de relação, a gente vai verificar que há uma organização, né, funcional, né, ou seja, há um cooperativismo, né, e esses indivíduos eles não estão ligados anatomicamente. Né? Então, nesse caso de sociedade, eu tenho que entender que cada um vai ter uma função muito bem definida, né, para que essas funções elas possam ser realizadas da melhor maneira possível, de forma coesa, fazendo com que o grupo, né, ou seja, possa estar usufruindo daquilo que é produzido por todos dentro dessa sociedade. Né? Os indivíduos têm plena capacidade de vida isolada, mas preferem viver em coletividade. Né? Então, cada um vai estar realizando a sua atividade, né? A sua função, porém, tudo aquilo que é realizado por todos ou por cada um de forma individualizada, ela visa o coletivo, são para todos também. Né? Aqui a gente vai verificar, né, ou seja, a divisão de funções entre esses indivíduos. Né? Nesse caso aqui é vantajosa a relação, porque todos, né, ou seja, ganham, né, todos conseguem usufruir daquilo que está sendo produzido. Tá? Né? Então, é um exemplo muito importante, né? Ou seja, de relação harmônica, né? Onde todos os indivíduos trabalham, mas ao mesmo tempo eles saem ganhando em função daquilo que é desenvolvido. Tá? A comunicação
né, no caso aqui de exemplos de sociedade nos insetos, né, é feita através dos feromônios, né, que são o hormônio produzido aí pela fêmea, né, o que faz com que esses indivíduos aí eles consigam ter, ou seja, uma coesão em relação à sua vida em sociedade. Tá? Aí nós vamos ter como exemplo de relações harmônicas intraespecíficas na sociedade as abelhas, formigas, vespas, cupins, né? Que nesse caso aqui são insetos de natureza social, né? Trabalham, né? Cada um executa a sua função, porém o que é produzido vai ser, né, dividido entre todos. Aí aqui, né, a exemplificação, nesse caso aqui das abelhas, ela é dividida em 3 castas diferentes. A rainha, né, que é responsável pelo processo de reprodução, gerando, né, ou seja, os indivíduos que vão estar trabalhando. Né, então, surge as operárias e o zangão. Né? Nesse caso aqui, o termo operário, em função dessas abelhas estarem realizando todo o processo de organização de uma colmeia. Elas organizam a colmeia, elas vão em busca, né, ou seja, do néctar para a produção do mel. Né? A rainha coordena isso de forma muito perfeita, né? Além disso, de estar sendo responsável por gerar novos indivíduos para poder substituir por aquelas que são que morrem, né? Ou que morrem por velhice ou por alguma outra ação. E o zangão, nesse caso aqui, ele vai ser utilizado simplesmente para o processo reprodutivo. Tá? Então, essa é a finalidade básica dele. As operárias trabalham, realizam toda a atividade dentro da colmeia, né? A rainha, a reprodução e a organização desses indivíduos dentro dessa colmeia e o zangão envolvido diretamente no processo reprodutivo. Tá? As formigas são exemplificações também perfeitas, né? Ou seja, dessa atividade funcional e social, né? Dentro da sua, do seu formigueiro, aí, digamos assim, né? Fazendo com que existam aquelas que vão estar trabalhando, existe uma rainha e assim sucessivamente. Da mesma forma, né? Ou seja, os cupins, né? Que vão estar trabalhando justamente para garantir tudo aquilo que é necessário e importante dentro dessa sociedade. Tá? Outra relação, nesse caso intraespecífica agora, de natureza desarmônica, é o que a gente chama de canibalismo. Então, ela é intraespecífica, né, porque acontece entre espécies iguais. Ela é desarmônica porque nessa situação aqui, a gente vai verificar que, né, ou seja, um vai servir de alimento para o outro. Tá? Então, um organismo se alimenta do outro da mesma espécie. Um dos indivíduos é prejudicado e o outro se beneficia. Tá? Quando ocorre na espécie humana, recebe o nome de antropofagia. Né? Nesse caso aqui, trata-se de um importante regulador das populações, comum em peixes, roedores, aves e invertebrados. Tá? Nesse caso aqui do exemplo de canibalismo, muito comum que acontece, em relação, né, ou seja, ao inseto louva-a-Deus, né, e ao aracnídeo, né, que a gente chama de viúva negra. Então, esses indivíduos, né, eles vão estar se alimentando. A fêmea se alimenta principalmente do macho após o processo de cópula, que é justamente para utilizar a estrutura do macho como fonte nutritiva e garantir, né, o processo de nutrição, né, e desenvolvimento, ou seja, dos novos indivíduos que vão surgir pós-processo de reprodução. Tá? Então, são 2 exemplos muito comuns de canibalismo em relação aos insetos do louva-a-Deus, tá bom? E em relação aos aracnídeos, aqui a viúva negra. Então, o que vai acontecer? Né? Após o processo de cópula, né, a fêmea utiliza a estrutura do macho, né, como fonte alimentar, justamente garantindo nutrientes aí que são importantes, né, para garantir o processo de desenvolvimento, né, desses filhotes aí futuramente. Tá? Outra relação desarmônica intraespecífica é a competição, né? Então aqui a gente vai verificar, né, que a disputa entre indivíduos de mesma espécie vai acontecer principalmente durante o processo de relação sexual, né? Ou seja, os machos eles vão brigar, né? Ou seja, demonstrar, ou seja, a sua capacidade reprodutiva, muitas das vezes enfrentando um outro macho de mesma espécie, né? Então isso é uma competição por, por garantir o processo de perpetuação da espécie. Então aquele que é mais forte, né? Ele acaba
né, ou seja, tendo o direito de se reproduzir com essa fêmea. Essa competição ela vai acontecer em função do alimento, né, ou seja, a briga pelo alimento, então aquele que é mais forte, né, em função ao outro de mesma espécie, vai fazer com que ele possa ficar, né, ou seja, com esse alimento e garantir a sua nutrição, né. Pode acontecer também por disputa de território, né, isso é muito comum acontecer entre indivíduos de mesma espécie, né, então existe, ou seja, aí, né, essa possibilidade de marcar esse território e fazer com que ele possa, né, ou seja, usar em seu favor esse espaço geográfico, né, através da sua força, mostrando aí que ele é capaz de, né, ou seja, disputar essa área e, além disso, ocupar essa área, né, para garantir aí a sua sobrevivência. Tá? Nesse caso aqui, a disputa entre indivíduos de uma mesma espécie por um mesmo recurso. Esse tipo de competição ele é importante porque ele regula o crescimento populacional, né? Então, é necessário acontecer. Isso é muito comum, né? É muito natural em função, né, desse tipo de característica, né? E essas espécies elas vão fazer por onde conseguir. Fazendo comparativo entre a questão da comunidade humana, muitas das vezes aquele que tem mais recursos, né? Aquele que tem o recurso financeiro e entre outros fatores, faz com que eles possam, né, adquirir essa característica aí, né, ou seja, de ganhar, ou seja, fazer por onde, ou seja, nesse caso, a posse por determinada área, território, a questão do alimento, né, a questão da questão do companheirismo sexual. Então, a gente vai verificar também que há, ou seja, essa possibilidade de identificação dessas relações, né, em todas as espécies. Então, nesse primeiro vídeo, né, foi comentado aqui sobre relações tanto harmônicas como também desarmônicas, dentro de uma relação intraespecífica, ou seja, dentro de indivíduos de mesma espécie. Então, né, fica aqui a dica para que vocês possam estar estudando essa primeira parte do conteúdo, né, que está descrito aí, ou seja, nas bibliografias que vocês apresentam, né, e é mais uma forma de você também, ou seja, complementar o seu estudo, né, dentro desse processo de relações ecológicas. No mais, agradeço a atenção de vocês. Até o próximo vídeo.